gente está vendo um pessoal de esquerda bem mais livre para atacar e fazer o que quiser, né? E os outros não, ou seja, tá havendo sim uma discrepância entre os critérios utilizados. Eu não entendo nada de lei, mas eu consigo ver o seguinte: há um movimento de indignação das pessoas mais à direita, do governo e tal, de falar, pô, peraí, os outros podem tudo que é nosso aqui é punido, não sei o quê. E isso pode estourar no domingo, numa eventual eleição do Lula, talvez no primeiro turno, por exemplo, como as pesquisas dizem acontecer, embora a impressão popular que se tenha visual não seja essa pela falta de apoio presencial ao Lula e pelo excesso de apoio presencial ao Bolsonaro. Existe alguma possibilidade, ou você como um cara de Polícia Federal e tal, você teme alguma reação mais perigosa no domingo, caso aconteça isso? Popular que seja, ou mesmo do governo? Olha, você está tocando num ponto que demonstra que essa eleição de 2022 são as mais importantes eleições da nossa geração. A gente colocava como a de 2018, que entrou um presidente de direita, um presidente conservador, que conseguiu, sem apoio nenhum de partidário, apenas fazendo com uma Câmara, com poucos recursos, conseguiu chegar. Foi uma quebra daquele sistema anterior. Em 2022, o que se viu que o último baluarte de defesa desse sistema anterior é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, aí vamos num contexto de história para chegar até o que você está falando. A nossa Constituição é uma Constituição que ela veio muito extensa. Se você for comparar a nossa Constituição com a Constituição norte-americana, por exemplo, a Constituição norte-americana são 7 artigos e mais 27, se eu não me engano, emendas. A nossa é enorme. Nosso poder judiciário tem uma força muito maior, porque ele tem poder vinculante para baixo, e ainda com o ativismo judicial que se colocou. Então, a forma como a nossa Constituição foi elaborada, não havia mais direita naquela época, em 1988. O marxismo cultural já tinha entrado nas faculdades, nas artes, em todos os pontos. Então só havia esquerda e um estamento burocrático. Foi isso que fez a concepção dessa nossa Constituição. A esquerda e um estamento burocrático, eles condenam o Brasil ao subdesenvolvimento. Vai ter oligarquias e corrupção. Foi vindo destruindo o Brasil. Esse Supremo Tribunal Federal, com esses ministros, eles são oriundos desse sistema. Então eles estão lutando para que não tenha essa virada. Então nós estamos vendo, para a tua pergunta, nós estamos vendo que nas ruas é inevitável, é indiscutível que o presidente Bolsonaro está na frente. Quem é que discute em qualquer ponto que ele vá? E ele desce em alguns pontos de forma inopinada, ele não avisa. E as pessoas aparecem. Ele está pautando a população, a discussão, mostrando que as pesquisas estão erradas, completamente erradas. E não é só ele que está demonstrando isso. Todos nós que estamos andando pelos estados, eu estou andando esse Rio de Janeiro inteiro, tenho conversado de A a D. Eu vejo, há um 20% ali de Lula, ou até um pouco mais em alguns locais, alguns desavisados, um pessoal desmemoriado, ou gente mais nova que não sabia, ou os canalhas, ou realmente. É de esquerda mesmo, né? Não, de esquerda, mas aí o de esquerda ele vai o quê? Está apoiando o regime que não deu certo em lugar nenhum? Ou então está mancomunado com essas questões. Mas você vê que tem indecisos, o presidente Bolsonaro é muito da maioria mesmo. Nas ruas, nas motocicletas, onde a gente passa. Teve ontem, passou aí, eu estava vendo na internet, as pessoas na estrada com uma faixa. Não sei se você viu isso. Eu vi. Lula, buzinem, Lula. Ninguém buzinava. Uma buzina em não sei quantos minutos. Virava a faixa, buzine Bolsonaro. Buzinaço do cara. Em tudo quanto é lugar isso. E aí nas redes sociais, o tracking do Google dá ao presidente Bolsonaro o dobro. Não é um pouco à frente, o dobro. Podcast, quanto é que ele botou aqui? Não, esquece.